Em dezembro de 1962, 3 prisioneiros fugiram da famosa penitenciária federal de Alcatraz, uma prisão de segurança máxima localizada nos Estados Unidos. Essa é uma legendária história de fuga. Em Alcatraz ficavam os presos que eram transferidos de outras penitenciárias porque eles já haviam tentado fugir delas. A operação de escape de Frank Morris, John Angley e Clarice Angley, 3 assaltantes de banco, foi tão cinematográfica que de fato virou filme 17 anos depois e objeto de uma série de outros documentários. Então a formulação da fuga deles, enquanto em Alcatraz, consistiu em alargar um duto de ventilação que os levou a um corredor que não era vigiado atrás das celas. De lá desse corredor eles passaram para o telhado das celas deles e lá eles montaram uma pequena oficina com objetos roubados e doados pelos outros presos. Ali eles trabalharam 6 meses desenvolvendo uma série de artefatos que os ajudaria a escapar dali, como um bote salva-vidas e como colete salva-vidas também. Enquanto eles trabalhavam fora das celas, no telhado, eles disfarçaram a ausência deles, fazendo esculturas, cabeças de papel machê, e eles pintaram cor da pele para dar um toque de realidade, e colocaram cabelos da barbearia do presídio, colocavam as cabeças lá, cobriam com lençóis, para que os vigilantes não notassem a ausência deles. E finalmente, no dia 11 de junho, na noite do dia 11 de junho de 1962, esses prisioneiros, transportando seus equipamentos, desceram por um cano de ventilação da cozinha, 15 metros abaixo, passaram por 2 cercas de arame farpado de quase 4 metros e num ponto cego dos holofotes e das torres de vigia da prisão de segurança máxima, eles inflaram o bote com uma sanfona que eles roubaram de um outro preso e em questão de segundos eles estavam mar afora. Esses homens nunca mais foram vistos. Os corpos deles nunca mais foram encontrados. Por essa razão, surgiram diversas teorias a respeito do paradeiro desses homens, inclusive que eles teriam vindo para o Brasil. Sempre sobra para nós, né? Então, tudo parece ter dado certo aqui. E o mundo pecaminoso gosta de pensar assim, que o crime compensa. No entanto, irmãos, historicamente, nunca ninguém conseguiu escapar. Em 14 tentativas de fuga, durante 29 anos de funcionamento da prisão de segurança máxima Alcatraz, uma das prisões mais famosas e notórias do mundo. 23 foram recapturados, 6 abatidos, 2 se afogaram e 5, inclusive os 3 que eu citei agora há pouco, a justiça americana presumiu como afogados. Assim como nenhum prisioneiro jamais conseguiu escapar de Alcatraz, nenhum pecador chegou sequer perto de fugir de Deus. A verdade é que a vontade soberana do Criador do céu e da terra é intransponível. E aquilo que Ele determina, Ele faz acontecer. E não há quem possa frustrar os seus planos. Jonas, no entanto, presumiu que poderia escapar de Deus. E então ele se recusou a ser um missionário para além das fronteiras de Israel por causa das suas razões egoístas para não ir. Na semana passada nós consideramos exatamente isso, o chamado e a fuga de Jonas, os 3 primeiros versículos do capítulo 1. E hoje nós examinaremos o início da intervenção soberana de Deus nessa tola fuga de Jonas. Atingimos então, a partir de hoje, atingimos hoje, a terceira exposição desse livro. E hoje nós vamos investigar os versículos 3 e 4. Você deve ter notado que na semana passada eu já abordei o versículo 3, mas nós vamos nos deter por mais um pouco de tempo nesse versículo 3, e então ele vai nos empurrar
nos alavancar para o versículo seguinte. Vamos ler o texto bíblico. Jonas 1, versos 3 e 4. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Vamos orar. Deus, abre o nosso entendimento, que Teu Espírito Santo não permita que a nossa mente se distraia. Fala aos nossos corações. Não permita, ó Deus, que o nosso coração não seja exposto e que consideremos, na verdade, por acaso sou eu, Jonas, como tenho me perguntado no preparo dessas mensagens. Em nome de Jesus. Amém. O roteiro da fuga de Jonas aqui, irmãos, apresenta alguns detalhes importantes, conforme a gente observa no versículo 3, parte B. Olha a segunda parte do versículo 3. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ao receber o chamado de Deus para ir para o norte, para Nínive, Jonas, já vimos, ele foi para o extremo oposto, para o sul, para Tarsis, às margens do mar Mediterrâneo. Foi para bem longe, para o lugar mais distante do mundo antigo conhecido, foi para lá que ele foi. E lá, Jonas é cercado por várias circunstâncias favoráveis para empreender a fuga dele. Circunstâncias que contribuem ainda mais para que ele vá mais longe. Primeiro, olha só no texto aí, diz que ele achou um navio que ia para Tarsis, diz o versículo 3. Será que no caminho até Jope, imagine você, Jonas pensou em desistir, em fugir de Deus? Em desistir de fugir de Deus? Será que ali a sua consciência o acusou enquanto ele se dirigia para aquele porto? Ou será que ele ficou reforçando a si mesmo as suas razões amargas para justificar a sua fuga? Não, é isso mesmo, estou correto, Deus está errado e eu vou fazer prevalecer a minha vontade. Será que ele pensou, se de fato eu estou errado, então Deus vai bloquear meu caminho. Se ele não bloquear, é porque então eu estou certo e eu vou continuar seguindo. Nós não sabemos, irmãos, o que de fato passou ali na cabeça de Jonas. Mas qualquer peso na consciência que porventura Jonas possa ter tido ali, foi dissipado quando ele chegou a Jope e, surpreendentemente, havia um navio ali esperando para levá-lo para o lugar mais distante do mundo. Tão distante quanto ele podia ter desejado inicialmente. Ficar bem longe de Deus. Tarsis, irmãos, já vimos também isso. É possível que ela se localizasse onde hoje é a atual Espanha. Então era para lá que Jonas desejava ir. Completamente oposto de Nínive. A segunda circunstância a favor da fuga de Jonas, você vê no texto aí também, é que ele tem dinheiro suficiente para comprar uma passagem para o outro lado do mundo. Nós não sabemos onde, na verdade, em que circunstâncias Jonas recebeu o chamado de Deus. Vimos isso na nossa primeira exposição também. Mas nós sabemos que ele era de Gat-Hefer, uma cidade próxima a Nazaré, na região da Galileia. Vimos o texto de 2 Reis 14, 25, que nos diz isso, que é ali onde nós estabelecemos o contexto onde Jonas estava. Nós lemos esse texto. Então, provavelmente, Jonas estava lá na sua terra natal quando Deus chamou ele. Como nós sabemos disso? Porque lá no capítulo 4, diz o seguinte, eu vou verificar aqui o texto, não coloquei o versículo, mas lá no capítulo 4, quando ele está discutindo com Deus, é no capítulo 4, versículo 1. Você confere aí. Diz assim, que ele estava em casa, ou numa tradução mais literal, na minha terra, quando ele está discutindo com Deus a respeito do seu chamado. Olha só o que diz. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso. Com isso o quê? A salvação dos ninivitas. E enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse
quando ainda estava em casa, aqui, ou numa tradução mais literal, repito, na minha terra, então Jonas provavelmente partiu da direção da Galileia em direção à cidade portuária de Jope. E esse trajeto aqui não superava os 100 quilômetros. É mais ou menos a distância entre Belém e Castanhal. Belém e Castanhal tem 70 e poucos quilômetros, mas é parecido, é paralelo. Então, geralmente, no mundo antigo, os visitantes seguiam a pé pela estrada nas suas viagens. Só que as viagens eram perigosas. Eles estavam constantemente sob o risco de assaltantes, sob o risco, e as hospedarias eram escassas, eles não poderiam ficar em qualquer local. E uma boa ilustração disso daqui é a parábola do bom samaritano, que seguia a pé, foi assaltado, e Jesus contou essa história que era comum ao cotidiano da época para ilustrar uma verdade. Portanto, Jonas, ele recebeu o livramento de assaltos enquanto ele se dirigia para Jope. E aí ele chega lá com dinheiro suficiente para comprar uma passagem para um lugar muito, muito distante de onde ele estava. Nínive ficava a 800 quilômetros de Jerusalém. Tarsis ficava a 4.000 quilômetros de Jerusalém. Mais uma vez trazendo para um paralelo próximo a nós, é como a distância entre Belém e Miami. É mais ou menos essa distância. Então Jonas estava fazendo uma viagem internacional. Uma viagem internacional de muitas milhas. Então, com certeza, a passagem de Jonas aqui não era barata, o custo com certeza era elevado, e ele tinha dinheiro no bolso porque as circunstâncias eram favoráveis e estavam contribuindo para isso. O navio estava lá, tinha passagem disponível e ele estava com dinheiro no bolso suficiente para comprar aquela passagem. O terceiro evento favorável aqui, que a gente vê no versículo 3, é justamente esse, que quando Jonas chega lá, tem passagem disponível para que ele embarque também. Jope era uma importante cidade portuária, irmãos. Então era gente chegando e saindo de todos os lados do mundo o tempo todo. Então pessoas passavam por ali constantemente. E Jonas consegue uma passagem naquele local extremamente movimentado. Ele consegue uma passagem para se dirigir para um local bem distante. Poderia ser para uma região mais próxima, mas ele consegue exatamente para Tarsis, a 4.000 quilômetros de Jope. Tudo parecia se encaixar perfeitamente aqui. Jonas viajou a pé da Galileia a Jope, sem nenhum impedimento, não foi assaltado. Ao chegar em Jope, tinha um navio saindo para um lugar bem distante, e ele tinha dinheiro suficiente para viajar ao estrangeiro. O universo inteiro parecia conspirar aqui ao favor de Jonas. E ele podia até pensar, Deus abriu uma porta para mim para Tarsis. E Ele está me abençoando, porque no exato momento que eu cheguei tinha um barco aqui, tudo está dando certo para mim. Talvez Jonas tenha pensado isso. No entanto, a interpretação de Jonas aqui dessas circunstâncias está errada de todos os ângulos possíveis. Aqui está um homem desviado, desobedecendo a Deus, e ele acredita que Deus o está abençoando por causa das circunstâncias favoráveis que o cercam, apesar desses eventos contribuírem ainda mais para que ele vá mais fundo no seu pecado. O que Jonas não sabia, porém, é que quando um homem deseja fugir de Deus, Satanás facilita o transporte. Disso Jonas não sabia. E aqui estava esse homem sendo levado pelo seu próprio pecado, pela sua própria desobediência. Jonas é o clássico retrato do homem cuja mente foi iludida pelo pecado. E a grande tragédia é que ele não percebeu que ele está sendo iludido pelo pecado. As faculdades morais, mentais dele foram pervertidas, deformadas pelo pecado, de modo que ele passa a chamar agora o mal de bem, e acha que o que ele está fazendo é certo. Ele passa a agir contra a lógica, e agora o lema de vida dele é o seguinte: siga seu coração e seja feliz. Nada é errado se te faz feliz. Esse é o lema de um homem desviado como Jonas. Tragédia de Jonas é acreditar que, ao se desviar de Deus, tudo iria ficar bem para ele. Achava que tudo ia ficar às mil maravilhas. Ele não sabia que o pecado nos afasta rapidamente de Deus, irmãos. E isto fica particularmente claro pela progressão dos verbos aqui no versículo 3. Jonas se dispôs para fugir,
achou um navio, pagou passagem e embarcou no navio. Dispôs, achou, pagou e embarcou. Tudo num rápido movimento aqui. E esse rápido movimento é sempre para baixo e em queda livre. É isso que o pecado, a desobediência faz conosco. Jonas desce de Gat-Hefer a Jope. De Jope ele desce ao navio. No navio ele desce ao porão. Do porão do navio ele desce ao mar pelos marinheiros. E da superfície do mar ele vai às profundezas do mar, ao fundamento dos montes. Essa é a espiral decrescente, trágica da vida de Jonas por causa da desobediência dele. Jonas não pensou, não orou, não há registro aqui de nenhuma oração durante a fuga de Jonas. Ele apenas agiu para fazer a vontade dele, apesar dele saber qual era a vontade do Senhor para a vida dele. Um homem completamente impulsivo, levado pelas suas opiniões e os desejos carnais do seu coração. Assim como Jonas, irmãos, existem crentes que conhecem inequivocamente a vontade de Deus para as suas vidas, porque a palavra do Senhor, a Bíblia, veio a eles e alguns deles conhecem a palavra do Senhor, por vezes desde criança, mas mesmo assim decidem se transviar da vontade do Senhor. E aí eles encontram um mundo pecaminoso à sua frente, com inúmeras circunstâncias favoráveis, e eles abraçam tudo aquilo e acreditam que Deus, de fato, os está abençoando. O pecado já não parece mais pecado. E eles são sugados numa rápida progressão para as profundezas do inferno. Eles abandonam suas esposas por uma amante com perfume de enxofre dos infernos. Mesmo assim eles dizem, tudo ficará bem, porque no final o amor vence. O que importa é ser feliz. Ou se engatam num relacionamento com descrente e dizem a mesma coisa. Tudo bem, o que importa é o amor entre as partes. Eles deixam de participar gradualmente dos cultos, de servir ao Senhor, com a prerrogativa de que precisam conseguir sustento financeiro, posição social, títulos acadêmicos. E todavia garantem, eu não deixei de ter comunhão com Deus. Eu sempre oro ao Senhor e acompanho os cultos pela internet. Eles praticam, promovem a homossexualidade, a perversão sexual, apoiam igrejas cognominadas inclusivas e, no final das contas, também arrogam para si o lema onde há amor não há pecado, embora conheçam a vontade de Deus e que os que praticam estas coisas não herdarão o reino dos céus. O estilo de vida deles é regado a farras, bebedices, fornicação, mas defendem-se recitando o slogan do inferno: beber não é pecado, mas sim a embriaguez. Podemos aplicar o mesmo, irmãos, à Igreja de Cristo. Nós, a Igreja de Cristo, temos uma missão global. Temos poder e recursos outorgados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E todavia, quando nós sonegamos o Evangelho aos perdidos, quando nós nos recusamos a apoiar mais missionários, a investir na formação de novos vocacionados e viver de modo mais simples, a não permitir que o material suplante a causa de missões. E contudo nós podemos assegurar, estamos satisfeitos com os nossos investimentos porque nós temos que suprir as nossas próprias necessidades. A grande tragédia, irmãos, mais uma vez, é que tanto o pecador obstinado quanto a igreja, nesse caso, estão iludidos, estão errados, estão emaranhados pela rápida progressão que o pecado nos leva. Estão fugindo da vontade de Deus, claramente revelada na Bíblia. E nessa fuga obstinada, envolta de circunstâncias favoráveis e pessoas que pensam da mesma maneira, eles encontram refúgio nessas igrejas mais tolerantes, onde as pessoas não julgam, ou então escondem-se na religiosidade, no ultratradicionalismo, na burocracia, nas riquezas.
No caso dessas pessoas obstinadas, elas querem ficar confortáveis nessa situação. No caso das igrejas, não querem ser incomodadas. Assim, a igreja pode ser levada também pelos caminhos do pecado, do mundo, o caminho que Jonas traçou, e achar que está tudo bem, que as circunstâncias são favoráveis. Por isso nós devemos ter cuidado, irmãos, para não atribuir o curso dos eventos à boa mão de Deus, quando na verdade pode ser a mão suja de Satanás, colocando o pecado em oferta diante dos seus olhos. A confirmação que nós sempre precisamos está aqui, na palavra de Deus. Não nas circunstâncias, não nas coisas subjetivas da vida, mas naquilo que Deus já revelou objetivamente, o que está na Bíblia escrito. Nós temos já muitas preocupações para saber o que Ele deseja para nós, estudar aquilo que Ele deixou para nós na sua santa palavra. Quem apenas recebe aquilo que o mundo oferece sem reflexão e oração, é porque se recusou a obedecer a palavra de Deus. E nós não podemos reclamar que Deus está em silêncio quando a nossa Bíblia está fechada. O que é comum aqui, irmãos, nos dois casos, tanto do pecador quanto da igreja, repito, é que eles estão tentando fugir de Deus, mas não conseguirão escapar de Deus. E não existe caminho que nós possamos nos esconder para escapar dos olhos daquele cujo tudo está exposto diante da sua santidade. No final das contas, o pecado poderá nos arrastar para as profundezas do inferno, onde não haverá misericórdia, graça, mas somente a ira de Deus. Esse é o salário do pecado. Seguindo o roteiro da fuga de Jonas, nós nos deparamos aqui com a segunda adversativa mais do relato. Agora nós vamos entrar no versículo 4. O primeiro é o mais de Jonas, no versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir. Isso daqui indica a indisposição dele de obedecer ao chamado soberano de Deus. Agora aqui no versículo 4, nós temos outro mais, mas o Senhor. Isso daqui indica a indisposição, não de Jonas, mas de Deus, em aceitar a rebeldia de Jonas. No versículo 1, nós vimos na semana passada, Deus falou com Jonas por meio da sua palavra. A palavra do Senhor veio a Jonas, diz o texto. Mas a partir daqui, Deus falará com Jonas por meio das suas obras. O mar, o vento, a chuva, o trovão e até o grande peixe vão servir de comunicação de Deus para com Jonas. Jonas desceu, então, irmãos, embarcando para Tarsis, desceu ao porão do navio para dormir, isso está no versículo 5, mas, versículo 4, o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Temos aqui algumas lições aqui a respeito da intervenção de Deus nesse texto, nesse versículo 4. A primeira coisa que o texto diz é que essa intervenção de Deus, deixa claro aqui que essa intervenção de Deus, por meio da tempestade, é uma reprimenda divina a Jonas. A maioria dos homens diria que levantou-se um grande vento, mas o que a Bíblia diz, porém, é o Senhor levantou um grande vento. Nenhuma mudança de ambiente, de montanha, de terra, de cidade, de altitude, de longitude, de profundidade, nem em Tarsis, nem em Jope, nem em Nínive não havia lugar que Jonas poderia se esconder de Deus. E Deus continuaria a perseguir Jonas. E por que Deus, como um cão do céu, continuaria a perseguir o profeta Jonas? Qual a razão disso daí? A razão é que Jonas era um crente. E a Bíblia ela afirma claramente, em Hebreus 12, 6 e 7, que os filhos de Deus que se desviam, Ele vai atrás e Ele vai disciplinar. Vão experimentar a disciplina do Pai. Hebreus 12, 6 e 7. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Quem já ouviu falar? Pergunta
o autor sagrado. Então, irmãos, Deus nunca permite que seus filhos sejam bem-sucedidos no pecado. Se é filho de Deus, Ele vai retirar da lama do pecado. E Ele vai usar os eventos mais catastróficos e extraordinários, surpreendentes, para que isso aconteça. A segunda coisa em exame aqui é que Deus tem um modo específico de intervir, de lidar com cada pecador rebelde. Olha só, no versículo 3 nós observamos Jonas lançando mão de todos os recursos disponíveis que ele tinha. Ele caminhou uma longa distância, utilizou todo o dinheiro que ele tinha para comprar uma passagem, embarcou num navio grandioso e finalmente ele acreditou estar seguro naqueles grandes e poderosos navios de tecnologia fenícia, cujo destino era Tarsis. Agora, o que nós temos aqui no versículo 4 é Deus tomando as suas medidas para que prevalecesse a sua vontade. Se antes Jonas tomou sua medida para prevalecer a sua vontade, agora no versículo 4 nós temos Deus tomando as suas medidas para prevalecer o propósito que Ele determinou, porque os seus planos não podem ser frustrados. O legislador das leis da natureza, o Deus soberano, moveu céus e terra e lançou sobre o mar um forte vento, diz o texto. É maravilhoso que o Deus criador do céu e da terra subverta todo o maquinário da natureza por causa de um pecador, para salvar um pecador desobediente. E foi tão forte, tão violento, que o navio estava a ponto de se despedaçar. A palavra hebraica aqui traduzida por lançar, descreve não um mero projetar um objeto para frente, não um mero arremessar, mas lançar um objeto com violência. É a mesma palavra usada para se referir quando Saul arremessou uma lança contra Davi, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versos 9 e 10, caso você deseje tomar nota e conferir depois. Em outras palavras, Deus tirou um vento dos seus depósitos, como diz o Salmo 135, 7. Ele segurou o vento nas suas mãos, como diz Provérbios 34. E ele, num ato, lançou contra o navio de Jonas. Mirou o alvo e acertou, sem chance de errar. E foi um lançar tão violento que produziu um efeito igualmente violento, ao ponto daqueles marinheiros experientes clamarem a uma série de deuses e o navio ficar a ponto de se despedaçar. Então Deus, irmãos, tem sempre um meio para obstruir o nosso caminho. Pode ser uma reviravolta no emprego, pode ser uma doença fatal, a perda de um ente querido, uma perda significativa qualquer, o término de um namoro, por exemplo, como foi no meu caso. Pode ser uma depressão espiritual, pode até parecer que Deus está demorando aqui, irmãos. Mas o Senhor, mesmo parecendo estar desinteressado, parece que o pecador vai seguindo, sem juízo, sem nenhuma reprimenda, parece que Deus não se importa, mas saiba que a qualquer momento Deus pode entrar em cena. E quando Ele fizer isso, Ele fará com a precisão de um guerreiro que lança uma lança com violência para parar o caminho do pecador. Mas cedo ou mais tarde, se nós somos crentes e estamos vivendo em pecado, em uma vida de desobediência, Deus poderá mudar o nosso caminho com violência, porque Ele é soberano, Ele pode fazer isso. É isso que até aqui essa história de Jonas nos ensina. A terceira lição extraída aqui do texto é que Deus, na sua intervenção, Ele está enviando uma mensagem clara para Jonas. Ele quer que Jonas entenda alguma coisa ali. E o que Ele quer que Jonas entenda por meio de toda aquela catástrofe que está atingindo o navio em que Jonas está? A mensagem que Jonas está dando para Deus é que as suas ordens não podem ser negligenciadas. Que Jonas não pode tratar as ordens de Deus com indiferença, achando que é Ele que dá as ordens. A mensagem que Deus está dando para Jonas é essa. Jonas, em outras palavras, Jonas, quem você pensa que é? Os meus propósitos não podem ser frustrados. O que você acha que está fazendo? Você acha mesmo que pode escapar de mim? Por isso eu estou enviando esse evento castigador para manifestar o meu governo soberano na sua vida. Para te mostrar que sou eu quem mando. Eu sou o Senhor e não você, Jonas. E é eu quem decido quem vai ser salvo
ou não. Não você, Jonas. Talvez Deus esteja também falando contigo por meio de uma tempestade. E o que você deve entender, o que certamente você deve estar com os ouvidos abertos para ouvir do Senhor, é que você não pode se recusar a ouvir o chamado de Deus para viver longe do pecado e para servi-lo no lugar que Ele te colocou, na igreja local. E onde foi que Ele te colocou? Na primeira igreja batista do Pará. Então você deve servir essa igreja, consagrado a Ele, você deve servir essa igreja em seus projetos, como Pão da Vida, Conexão Floorball, em suas congregações, suas 5 frentes missionárias. De alguma maneira você deve estar envolvido, ou servindo aquele irmão ninivita, o qual você preferia evitar. Mas de uma forma ou de outra, é isso que Deus quer que você entenda. Que Ele quer a sua vida, quer salvar a sua vida, para você salvar a vida de outras pessoas. Ele não te chamou para ficar fugindo dEle. E Ele quer fazer isso, irmãos, para a glória do nome dEle. E quando Ele glorifica o seu nome, aí que está o nosso bem. Quando a nossa vontade é feita, isso não redunda em bem nenhum para nós. Você consegue entender agora o que Deus está fazendo na sua vida? Se você está passando por uma tempestade, por uma luta, você consegue entender? Ele quer salvar pessoas através da sua vida, a partir da sua obediência a Ele. A quarta e última lição aqui, irmãos, é que a intervenção de Deus por meio da tempestade era motivada pela misericórdia de Deus e não por sua ira, apesar da medida violenta que Deus utilizou aqui com Jonas. Eu não creio aqui que Jonas inicialmente conseguiu enxergar a misericórdia e a graça de Deus por trás daquele evento terrível que estava diante dos olhos deles. Marinheiros experientes estavam assustados. Não acredito que Jonas conseguiu ali enxergar alguma misericórdia de Deus. Por quê? Porque Jonas merecia o juízo. E Deus não teria sua reputação em nada manchada se Ele especialmente decidisse perseguir Jonas, trazê-lo perante o seu tribunal, aplicar uma justa sentença e decretar a pena de morte. Jonas morto, justiça feita, caso encerrado, Deus permanece justo, imaculado, e Ele não perde nada com isso daí. Jonas merecia juízo, mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do amor que Ele nos amou, Ele estava operando poderosamente ali no meio daquela tempestade. No epicentro daquela tempestade, Deus estava agindo para exercer misericórdia na vida de Jonas, enquanto ele estava no mais profundo sono da rebeldia. Deus estava agindo por meio daquele evento trágico. Às vezes, irmãos, é difícil nós discernirmos os propósitos amorosos de Deus em meio à dor, às tempestades da vida, ao chacoalhar das nossas vidas. É difícil, às vezes, discernir que Deus é bom. É difícil cantar Deus é bom o tempo todo, como nós cantamos aqui. Às vezes é difícil, porque nós estamos passando por lutas, mas o objetivo é transformar o nosso coração para que o coração de outras pessoas sejam transformadas. Nós podemos nos assustar com o vento, os ventos furiosos, podemos nos assustar com o ribombar dos trovões, podemos nos assustar com as grossas nuvens flamejando raios, como se o céu fosse se partir. Nós podemos nos assustar com o bramido do mar, das ondas se agigantando quase aos céus. Mas no meio da escuridão, Deus pode conceder misericórdia. Deus pode trabalhar em infinita misericórdia. A misericórdia de Deus na mais feia das tempestades. A misericórdia, irmãos. Não esqueça disso, a misericórdia de Deus. Na mais escura tempestade, Ele pode reverter a situação na sua vida. O poeta inglês William Cowper, que sofria de profunda depressão e apresentou várias vezes tentativas suicidas, ele discerniu uma verdade gloriosa em meio a essas tempestades tão densas da sua vida. Ele disse: por trás de cada providência carrancuda, há sempre um sorriso escondido de Deus. Que maravilha, né?
Por trás de cada providência carrancuda, há sempre um sorriso escondido de Deus. Quando a gente não está entendendo nada, está tudo desabando, a gente não consegue enxergar um palmo adiante de nós. Lembre-se que Deus vê mais adiante, vê além da tempestade. E Deus está sorrindo, irrequieto, calmo e soberano, conduzindo o curso da sua vida. Talvez você esteja no núcleo, no epicentro de uma violenta tempestade, porque está fugindo de Deus. Nem toda tempestade é por causa de pecado, mas talvez você esteja no epicentro de uma tempestade, porque está desviado do caminho. Assim como a ciência não dispõe de recursos para cessar um fenômeno meteorológico, o homem também não pode cessar as tempestades da sua vida. Você não tem como cessar a tempestade que te abate nesse momento. Você se sente culpado, assustado, você está fugindo e só Deus pode parar essa tempestade. Mas você está fugindo dele. Você precisa parar de fugir. A boa notícia é que a graça de Deus, ela está intervindo na sua vida. Eu não conheço a sua vida. Eu não sei o que cada um... Deus está falando ao coração de cada um aqui nessa manhã. Na galeria, aqui embaixo. E eu não sei quem está tendo o coração tocado. Mas saiba que a graça de Deus está intervindo na sua vida nessa manhã. No meio da tempestade que você está passando, Deus está intervindo na sua vida. E a pergunta que você precisa responder a Deus nessa manhã é se você está disposto a se arrepender e a voltar para o caminho da obediência. Se você está disposto a se aproximar do trono de graça, se ajoelhar em postura de reverência, confessar os seus pecados e pedir para que Deus te dê força, graça, clamar a Ele para que Ele te faça seguir no caminho da obediência. Você está disposto a isso? Se você está disposto, saiba que o Senhor Jesus pode dizer a toda a natureza: aquieta-te. Pode acalmar a tempestade com uma só palavra. Ele pode encerrar qualquer tormenta na sua vida e te colocar novamente no caminho das bênçãos de Deus. Deixe, irmãos, deixe, meu irmão, o próprio Deus ser o seu esconderijo, o seu refúgio. É Ele quem tem que ser o seu esconderijo, o seu refúgio. Onde você tem se escondido? Para onde você tem ido? Deixe o próprio Deus ser o seu esconderijo. Então você poderá dizer como salmista: em Ti, Senhor, me refugio. Não permitas que eu seja envergonhado. Salva-me por causa da Tua justiça, porque Tu és a minha rocha e minha fortaleza. Por causa do Teu nome, guia-me e conduz-me. Amém, meus irmãos? Vamos orar, feche seus olhos. Talvez você esteja fugindo de Deus. Você que está aqui, talvez você esteja fugindo de Deus nessa manhã e não esteja entendendo nada do que está acontecendo na sua vida. Essa é uma questão entre você e Deus. Eu não posso resolvê-la, mas eu gostaria muito de conhecer a sua história. E eu me coloco à disposição, depois do culto, para te apoiar, para te ajudar, para te auxiliar a firmar teus passos no caminho da obediência novamente. Talvez você seja Jonas. Eu sou Jonas. Você é Jonas? Foi essa a conclusão que eu cheguei expondo esse livro. Não por acaso Deus me colocou nele. Eu sou Jonas. E você? Está sendo Jonas nesse momento da sua vida? Eu quero orar por você. Pai, tem pessoas fugindo do Senhor aqui nessa manhã. Eu não sei quem são, eu não as conheço, mas Tu sabes. E Tu tens mirado o alvo para acertá-las. E eu oro para que elas entendam que as circunstâncias favoráveis, o caminho do pecado, não está contribuindo para o bem da vida delas, que elas estão se afastando do Senhor e que, se não se arrependerem, vão para o inferno. Bloqueia, Pai, o caminho daqueles que são Teus. Tem filhos Teus nessa manhã aqui que estão fugindo da Tua santa palavra, da Tua verdade. Bloqueia o caminho, ó Pai. Dá discernimento para que eles enxerguem o Senhor e ouçam a Tua palavra.
não ouçam a voz de Satanás, mas a do Senhor. Que teu Espírito Santo caia sobre esses corações nessa manhã. E que o Senhor continue também me ajudando a permanecer no caminho da obediência. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.